Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia nos exorta a reconhecer e testemunhar as boas novas, as boas obras que Deus realiza em nosso favor. Anunciar-lhes tudo o que o Senhor, na sua misericórdia, fez por ti. Que o Senhor nos dê fé, sensibilidade e fortaleza para propagarmos o seu reino. Antífona. Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, e do meio das nações nos congregai, para ao vosso nome agradecer e para termos nossa glória em vos louvar. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, ingressamos na 4ª semana do tempo comum. Estamos caminhando já no 2º mês do ano. Parece incrível, parece que esse ano também vai ser um ano que vai correr rápido. Então é importante que também possamos ter a pressa de caminharmos para Jesus. Não vamos perder tempo, que o mais importante de tudo é a nossa salvação, a salvação de nossas almas. Correr para Cristo é o mais importante, porque não sabemos o que vem depois. Todo dia temos informações, notícias de irmãos, pessoas, amigos que deixam essa terra. E nós não sabemos para onde eles vão. Mas aquele que caminha com Cristo sabe que terá vida e vida em abundância, terá a vida eterna. Por isso, meus irmãos, estamos na primeira fase do tempo comum. Daqui a pouco estaremos vivenciando a Quaresma, que é um período de conversão. Mas nesse período agora, nessa fase do tempo comum, Jesus vem nos ensinando, nos preparando para que tenhamos força e nos liberarmos deste mundo e ingressarmos no mundo espiritual, ainda em vida, praticando a boa nova, ou seja, o amor, a caridade, a fé, a esperança e a caridade. Iniciamos então nossa liturgia, esse momento de ação de graças, com um ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. O Senhor nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama a segui-lo fielmente. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas,
Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do povo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros, mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. No Salmo responsorial. Fortalecei os corações, vós que o Senhor os confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa fé os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiai. Seja bendito, Senhor Deus, que me mostrou o seu grande amor numa cidade protegida. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Veja agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar da região de Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas de correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, passando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu.
Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos e amigas, temos aqui 2 textos grandes, um da carta aos Hebreus e outro, a cena do homem endemoniado, em que se dizia, ele mesmo dizia que ele era legião, porque eram muitos. Em todos eles, em ambas as leituras, nós podemos verificar 2 situações. Primeiro, as desgraças desse mundo. Os homens que eram de Deus, os homens que eram dedicados ao amor de Deus e ao poder de Deus, todos eles acabaram sucumbindo e foram mortos, ou tiveram uma vida muito difícil. Até posso dizer desgraçada, porque sofreram muito, foram esquartejados, foram queimados, foram para as guerras. Muitos acabaram sucumbindo também aos ataques desse mundo, mas tiveram suas vidas, venceram dentro daquilo que poderiam vencer, mas não foram exemplos para nós. Não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós, diz assim, nós que agora temos uma certeza de que Jesus, ele é o nosso Senhor. E nós temos no Evangelho essa diferenciação bem grande. Como é o seu nome? Disse Jesus. Qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião. Então veja que um homem só carregava uma legião de demônios consigo. Isso é muito grave, porque a cada momento que a gente vai vivenciando, que a gente vai caminhando na vida, nós podemos suportar uma legião de demônios conosco. Era tanta gente, que essa legião de demônios partiu com a permissão de Jesus para uma manada de porcos. E eram mais ou menos 2.000 porcos. E esses porcos precipitaram. Só pela força e o poder de Deus, pela autorização de Jesus, é que esses espíritos impuros saem de nós. É lamentável dizer isso, mas todos nós, se nós não aplicarmos nossa caminhada à palavra, não nos dedicarmos a ouvir a voz de Deus, ou estudar a palavra de Deus, somos fadados a estar congregando em nossas vidas demônios, espíritos impuros. Não sabemos exatamente como isso acontece, mas a verdade é que há pessoas por aí que caminham com uma legião de demônios. E é por isso que nós assistimos aí no mundo tantas desgraças, mortes, assassinatos, coisas que nos espantam. Por quê? Porque nós sofremos essas influências demoníacas e esses espíritos impuros caminham conosco e muitas das vezes estão em nós. Quando nós falamos
na igreja: Senhor, toma minha vida, cuida do meu ser, entra em mim. Quando nós recebemos a Eucaristia, é para que Jesus esteja em nós, dentro de nós. Se nós assim não o fizermos, nós, de alguma maneira, estamos permitindo que esses espíritos impuros entrem em nós. E por mais que você queira vivenciar Jesus Cristo, é necessário que você reconheça em si os seus erros, suas faltas, seus pecados, para que esses espíritos não venham dominar você. E somente com o poder de Deus eles vão sair de você. E muitas das vezes nós não queremos que eles saiam. A gente gosta dos prazeres da vida e esses demônios nos dominam dessa forma. Não como poder, não como opressão, mas muitas vezes também com os prazeres da vida. E nós não conseguimos nos libertar. Então ficamos atentos, meus irmãos, orai e vigiai, para que a gente não tenha que ficar por aí carregando uma legião de demônios em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.